Bom, esse é o segundo segmento da aula 8 e vamos ver agora quais são as principais concepções de ética, né, que a gente encontra na filosofia. Então, quando a gente está agora refletindo sobre os nossos sentimentos morais, esses sentimentos que a gente já tem, né, a gente poderia pensar agora por que a gente deve agir eticamente, né? Por que a gente deve é, respeitar as regras éticas? Por exemplo, uma regra muito básica da nossa ética contemporânea é não tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, a chamada regra de ouro da Bíblia, do Evangelho, né? Tratar os outros. Isso a gente encontra a propósito em diversas outras culturas, tradições, não algo específico do cristianismo. É, por que a gente deve respeitar essa regra? Por que a gente deve tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado? Então, há várias respostas possíveis para isso, né? A gente poderia tentar responder isso em termos de auto-interesse. O fato é que a gente já tende a fazer isso. A maioria das pessoas já tende a fazer isso. A maioria das pessoas reconhece essa regra como se sente compelida a adotar essa regra ou algo bem próximo disso. E na maior parte das vezes, claro que às vezes as pessoas agem também de maneira egoística, mas a gente pode justificar ela, tentar justificar ela com base no auto-interesse, né, que se eu respeitar as regras éticas em geral, isso vai me trazer harmonia na alma, quer dizer, é bom para mim. Eu agir de maneira ética, respeitosa com relação às outras pessoas, cuidar delas, ser justo, leal, respeitoso, isso traz paz de espírito, tranquilidade. Então é bom para mim, né? Eu posso dizer assim, é melhor para mim mesmo tratar bem os outros. Pode-se também justificar em termos de harmonia social, né? Se a gente age de maneira ética, isso induz a harmonia social e, portanto, indiretamente é bom para mim também, porque é muito melhor viver num ambiente socialmente harmônico do que num ambiente conflituoso. A gente pode pensar em termos de recompensas, né, religiosas, eternas, a vida após a morte, por exemplo. Né? Eu posso agir eticamente, mesmo que isso não traga tantas recompensas a curto prazo, porque a longo prazo, né, em outras vidas isso vai me trazer, ou na vida vai me trazer, na eternidade vai me trazer recompensas. Eu posso agir eticamente para promover a minha própria reputação, né? Eu não quero que as pessoas falem mal de mim. E é ruim para mim que as outras pessoas falem mal de mim. Se eu agir de maneira imoral, isso vai prejudicar a minha reputação. Ou eu posso agir eticamente para evitar punições sociais ou jurídicas. Então, essas são justificações com base assim, no auto-interesse. Mas é possível, né? Tem gente que vai por esse caminho, né? Que tenta justificar a ética em termos assim, do auto-interesse. Por alguma dessas vias aí. Ou a gente pode tratar a moralidade como um fato, como algo que existe na realidade. Existe o mundo físico, existem as regras. Assim como existem as leis da natureza que regem assim, o mundo físico, há leis morais, certo? E elas fazem parte do universo. E tem gente que diz que elas fazem parte do universo porque elas foram estabelecidas assim por Deus, ou porque elas são entidades da razão, né? Que nem a lógica, né? Tu não tem como. Tem coisas que são impossíveis, logicamente, de pensar. Da mesma maneira, há coisas que a gente deve fazer porque é assim que as coisas são. Ou a gente pode pensar nessas regras como sendo factuais por terem sido selecionadas biologicamente. Né? Como elas foram se constituíram, dada a nossa o tipo de espécie biológica que nós somos, o tipo de evolução que nós tivemos para a cooperação, então isso se estabeleceu como um fato. Da mesma maneira que é um fato que seres humanos conseguem enxergar certos comprimentos de luz, né? A gente tem um espectro de cores que é visível para nós e que para outras espécies não é. Né? Há um espectro assim de sensações olfativas e gustativas que são para nós perceptíveis e para outras espécies é diferente. Assim também há certos comportamentos que para nós são aceitáveis e outros que são inaceitáveis. E então isso se constituiu também, pode ter se constituído biologicamente, depois culturalmente. Mas de fato, tal como se apresenta para nós, se apresenta factualmente. Então eu posso justificar dessa maneira, né? Ou como algo transcendente, divino,
ou como algo puramente racional, né, um fato da razão, ou como um fato biológico, cultural ou social. E por fim eu posso agir eticamente porque os sentimentos, as emoções me inclinam dessa maneira, né? Que é a resposta dos sentimentalistas em moral, como Jonathan Haidt. Mas a gente tem, né? Bom, que é quando a gente pensa assim na justificação de um comportamento, né? A gente está falando de agir eticamente aqui. O que significa uma ação? Qual é o conceito de ação que a gente está usando? Existe uma análise clássica do conceito de ação que é análoga à análise clássica do conceito de conhecimento. Então, vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas. Conhecimento é uma crença, tipicamente, tradicionalmente analisado como uma crença verdadeira justificada. Claro que existem análises alternativas, mas esse é sempre o ponto de partida, né? Que a gente encontra lá nos antigos, lá no texto de Platão, o Teeteto, em que ele apresenta o conhecimento como uma crença verdadeira justificada. Existe uma análise do conceito de ação que também é clássica e que também contém 3 elementos. E que é o conceito de uma ação é uma intenção, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela é realizada, é uma intenção que se realiza, né? E pelos meios adequados. Então, eu ajo quando eu faço alguma coisa, eu tenho a intenção de fazer alguma coisa, eu de fato faço isso e eu uso os meios adequados para obter esse fim. Né? Então, por exemplo, se eu quero, eu posso, digamos assim, eu estou agora dando aula, aqui, gravando essa aula para vocês. Então, eu tinha a intenção, é uma intenção que eu tenho de gravar a aula, eu estou de fato realizando isso e eu estou usando os meios adequados. Se Deus quiser, eu estou usando os meios adequados, o computador está funcionando e tudo mais. Então, se a minha então os 3 elementos têm que estar presentes para eu ter uma ação, né, nessa análise clássica. E vocês encontram uma sistematização disso nesse livro do Arthur Danton, Filosofia Analítica da Ação, se alguém quiser dar uma olhada. Mas então, dado esse conceito de ação, né, o que seria então uma ação ética? Uma ação correta, moralmente correta. Eu estou usando a palavra ética e moral aqui de maneiras assim intersubstituíveis, não estou fazendo nenhuma distinção, tá? Mas é claro, a gente pode introduzir, alguns autores introduzem uma distinção entre ética e moral. A diferença seria que a moral diz respeito mais às normas sociais e a ética também se aplica assim individualmente, né, às normas individuais. Por exemplo, a virtude. Eu posso querer ser virtuoso mesmo que socialmente isso não seja me leve a agir de maneira antissocial. Por exemplo, Sócrates foi virtuoso mesmo tendo sido condenado pela sociedade da sua época. Né? Ou Jesus Cristo foi virtuoso mesmo tendo sido condenado pela sociedade da sua época. Então, pode haver um descompasso, às vezes, entre a ética e a moral. Né? Mas, enfim, para nossos propósitos aqui, eu estou usando simplesmente como sinônimos, porque eu quero que o interesse aqui é a gente saber quais são os critérios que a gente usa para avaliar se uma ação é correta ou incorreta, aceitável ou inaceitável. E na história da filosofia há 3 grandes famílias de respostas para essa questão. Existem a família das chamadas éticas, as éticas das virtudes, cujo representante mais importante é Aristóteles. Existe, por outro lado, as chamadas éticas deontológicas, cujo autor assim, clássico é Kant, Immanuel Kant, e, por fim, as chamadas éticas consequencialistas, uma das quais é a ética utilitarista de John Stuart Mill. Então, a gente tem aqui 3 éticas e 3 famílias de éticas, né? E cada uma dá uma resposta, um tipo de resposta diferente para a questão por que a gente deve agir eticamente, o que constitui uma ação ética. E as respostas variam conforme a ênfase é colocada mais no agente, na ação ou nas consequências da ação. Tá? Então, nas éticas das virtudes, o critério de correção da ação está no agente, se o agente é virtuoso. Nas éticas deontológicas, o critério de correção de uma ação, de moralidade, de uma ação, está na regra que é usada para a realização daquela ação. E nas éticas consequencialistas, a ênfase está colocada, o critério vem das consequências. Né? Se a ação é útil, se ela promove a felicidade das pessoas, por exemplo.
Então vamos começar por essa última, a ética utilitarista, de John Stuart Mill. E vários autores defendem essa ética, não? Stuart Mill é apenas um deles. Stuart Mill escreveu o seguinte: ações são corretas à medida que tendem a promover a felicidade, e erradas se tendem a produzir o reverso da felicidade. Não a felicidade do agente, mas a de todos os envolvidos. Então, eu estou agindo eticamente ou corretamente quando a minha ação leva à felicidade, a maior felicidade possível de todos os envolvidos. Certo? Então, ele mede, o critério de correção aqui é a consequência da ação. Qual é a consequência? Se a ação produz mais felicidade ou menos felicidade. E então eu tenho um cálculo. Essa é uma ética que é abstrata, né? É uma ética abstrata baseada em princípios. Então eu tenho que ver o que está sendo feito por um determinado indivíduo e calcular as consequências. E eu calculo se o que ele está fazendo produz mais felicidade ou menos infelicidade. Então eu ponho na balança a quantidade de felicidade para todas as pessoas envolvidas que aquela ação produz e a quantidade de infelicidade que aquela ação pode produzir. Né? E às vezes uma ação produz infelicidade para algumas pessoas e felicidade para outras. Então eu tenho que ponderar qual que é mais, qual que é menos. Então tem um cálculo. E é uma ética. Essa é uma ética que a gente usa, por exemplo, tipicamente quando está fazendo políticas públicas, né? Os governos fazem isso. E nós mesmos, quando pensamos em questões éticas ligadas assim à vida pública, a gente tende a usar um critério de tipo consequencialista, como esse aqui do John Stuart Mill. Então, por exemplo, onde é que, por exemplo, está tendo uma discussão agora, sempre tem no Congresso Nacional, sobre o orçamento do governo federal para o ano que vem. Onde é que o governo deve investir dinheiro? Deve investir dinheiro no Bolsa Família, deve investir na agricultura, deve investir nas universidades, no sistema de saúde, nos militares, né? Tem um cálculo que é feito. Ó, se eu investir em educação, a consequência vai ser essa. Se eu investir na agricultura, a consequência vai ser essa. Se eu investir na indústria, a consequência vai ser essa. Se eu investir na saúde, a consequência vai ser essa. Então, e o critério que as pessoas usam para decidir entre uma ou outra é dizer assim, quais são as consequências? Vai ser bom ou vai ser ruim? Vai produzir mais felicidade, mais saúde, mais educação? O que é mais útil, né? O que promove a maior felicidade do maior número de pessoas envolvidas, no caso a população brasileira. E, em geral, as discussões que acontecem de políticas públicas são regidas por critérios desse tipo consequencialistas. Né? Então, é um cálculo impessoal das consequências. Não é as consequências para mim ou para ti, mas as consequências para todas as pessoas envolvidas, independente de quem seja. E, em segundo lugar, essa é um tipo de critério ético e moral que desconsidera as motivações das pessoas. Né? A motivação para a realização não importa. O que importa são as consequências. Tá? Se uma pessoa pode fazer uma coisa boa mesmo sendo malvada, mesmo tendo um caráter torpe. A pessoa pode ser uma pessoa viciada e produzir uma ação boa, porque o critério da correção de uma ação não diz respeito à intenção, diz respeito só às consequências. Tá? Então essa é uma ética assim, típica, né, uma consideração típica assim, dos raciocínios em políticas públicas. Por exemplo, tipicamente a gente diz assim, isso aqui foi bom ou ruim. Essa lei, por exemplo, que foi votada pelo Congresso Nacional, é boa ou ruim, ou essa política que foi implantada pelo governo federal é boa ou ruim, a gente pensa assim, é boa porque as consequências são essas, e não porque a intenção do político lá que fez isso é essa ou aquela. A intenção pode ser a pior possível. Ele pode estar querendo se reeleger apenas, ou enfim, pode estar pensando na sua família, assim, não importa. A gente diz, não, eu sou a favor dessa lei ou dessa política porque a consequência é essa. Então, esse é tipicamente um raciocínio de consequencialista e que nós todos, às vezes, usamos, tá? Isso é importante você ver. Então, isso foi sistematizado por pensadores que nem o John Stuart Mill. Bom, uma resposta bem diferente dessa é a resposta de tipo kantiana, a resposta de Immanuel Kant. E o Kant diz, não, as consequências não importam. Quando a gente está avaliando se uma ação é correta ou incorreta, a gente não pode julgar pelas consequências. A gente tem que julgar. Muitas vezes o correto a fazer, o Kant diz,
é algo que tem consequências ruins, né? Então, o certo, por exemplo, uh, eu posso, por exemplo, eu posso, por exemplo, perseguir. A gente deve ser honesto sempre, Elias. A gente deve buscar preservar a vida, respeitar os outros seres humanos sempre. Mesmo que isso traga consequências ruins para nós, ou para nossa família, né? Mesmo que isso traga nossa morte, por exemplo. O certo a fazer não é pensar nas consequências. Quando tu pensas nas consequências, tu está pensando em ganhos e perdas, e aí tu não está sendo mais ético. O Kant acha que se a pessoa pensa nas consequências, ela não está mais sendo ética. Que o ético é o sujeito que adota uma regra, de ação que tem como ser universalizável. Né? Então ele formulou o que ele chamou de imperativo categórico. Né? É um imperativo, é uma ordem, e que é absoluta, categórica no sentido de absoluta. É uma ordem absoluta, que diz o seguinte: essa é a regra máxima da moral kantiana. Age de tal maneira que possas querer que a máxima, a regra que tu usa para a tua ação, a máxima da tua ação se transforme em lei universal. Tá? Então, se transforma em lei universal quer dizer o seguinte: se todo mundo fizesse isso que eu estou fazendo, agisse que nem eu, isso seria possível? Seria possível universalizar esse meu comportamento? Então o Kant diz assim: olha, a mentira, por exemplo, a mentira não tem como ser justificada moralmente, porque se eu universalizar a mentira, todo mundo mentir, a própria linguagem vai se tornar inviável, né? Porque a gente não vai ter mais como se entender uns com os outros, porque qualquer um pode estar sempre mentindo. A linguagem só funciona se a maioria das pessoas não mentir. Então, se eu universalizar a honestidade linguística, isso é possível, mas não é possível universalizar a mentira. Da mesma maneira, o roubo. Eu não tenho como universalizar o roubo, porque se todo mundo rouba de todo mundo, então a própria ideia de propriedade nem vai ter mais o que roubar, entende? O roubo não tem como ser universalizado. O roubo só funciona quando ele é praticado apenas por algumas pessoas. Se todo mundo roubasse, não haveria mais nada que roubar, não haveria nem propriedade. A noção de propriedade se deixaria de fazer sentido, né? Então o roubo não é moral por causa disso. Então, o Kant diz assim, esse é o critério. O critério não pode ser a consequência, né? Eu não posso... por exemplo, o respeito à vida. O respeito à vida das pessoas tem como ser universalizado, né? Agora, se eu relativizo o respeito à vida, isso não tem como ser universalizado, porque nesse caso, né, digamos que uma ética consequencialista, por exemplo, pode tentar relativizar. Dizer, olha, pode ser útil que algumas pessoas morram em benefício da maioria, né? Isso pode trazer mais felicidade, né? Então eu posso prejudicar algumas pessoas, produzir infelicidade para aquelas pessoas, se isso produz felicidade para a maioria. Então eu posso fazer um cálculo em que algumas pessoas são prejudicadas, mas a maioria não. E a gente faz esse tipo de cálculo quando estabelece políticas públicas. Mas o Kant diz, não, isso é um erro, a gente não pode fazer isso. A gente não pode, por exemplo, matar uma pessoa para salvar outras. Um médico não pode fazer isso. O respeito à vida é absoluto. Então, Kant, a ética médica, por exemplo, no que diz respeito à vida, é uma ética de tipo kantiana. Quando a gente fala, por exemplo, em direitos humanos, por exemplo, né, a gente diz assim, ó, é errado sempre torturar as pessoas. Então a gente não diz assim, a gente não diz que é aceitável torturar algumas pessoas para obter informações, por exemplo, que nem os americanos fizeram com os terroristas agora, terroristas islâmicos, né? Eles pegaram as pessoas e começaram a torturar para obter informações. E, enfim, aqui na ditadura militar brasileira se fez isso também. Então, isso do ponto de vista kantiano é inaceitável, né? Porque isso é um desrespeito, aquele indivíduo não está sendo tratado como ser humano. Então, e para o Kant, o respeito ao indivíduo, a humanidade da pessoa é absoluta, né? Então, quando a gente está falando de direitos humanos básicos, a gente tende a adotar uma posição de tipo kantiano, tá? Então, é a regra. O que importa é a regra que está sendo usada para aquela ação individual, não as consequências. E também não importa o caráter do agente, né? O caráter do agente, um sujeito viciado, torpe, se ele adota uma regra correta, ele está agindo bem. Então, o que importa não é nem o caráter do agente, nem as consequências. O que importa é a regra que está sendo usada naquele caso. Se a regra tem como ser a regra, ou como Kant diz, a máxima, tem como ser universalizada, então ela é uma regra moral. Caso contrário, não é moral. E por fim, e aí o Kant tem um conceito também de liberdade que acompanha
essa concepção dele, que é um conceito importante, a liberdade como autonomia, que a pessoa livre é a pessoa capaz de produzir as suas próprias regras, né? De criar suas próprias regras, de determinar suas próprias regras. Então, a pessoa livre é a pessoa que escolhe que regras ela vai seguir. Então, existe uma... por oposição à pessoa que sempre segue as regras dos outros, né? Por exemplo. Então, o Kant acha que a pessoa que se guia pelas suas paixões, por exemplo, ela não está sendo livre, porque ela está presa, né? Presa das paixões, ela está sempre agindo de acordo com seus sentimentos, com suas emoções. E aí, o Kant acha que isso é um tipo de opressão, de prisão, que a pessoa não é plenamente livre. A pessoa plenamente livre é a pessoa capaz de produzir as suas próprias regras de ação, se guiar por regras que ela mesma se dá, se cria para si mesma, né? É um tipo de liberdade como autonomia chamada. Então, é um assunto relacionado e importante. Eu só estou mencionando isso aqui para vocês saberem que existe essa posição kantiana. Por fim, existe um terceiro grande família de éticas, que são as chamadas éticas das virtudes, cujo representante principal, o autor clássico, é Aristóteles. E o critério da correção de uma ação para Aristóteles é o caráter da gente. Então, o que é agir moralmente ou eticamente? É agir como uma pessoa sábia agiria. Uma pessoa que tem um caráter virtuoso. Sábio. O sábio é um sujeito que é virtuoso, né? Então ele é excelente. Assim como existem pessoas assim excelentes nas artes esportivas, nas artes militares, que são excelentes oradores, que são excelentes matemáticos, astrônomos, né? Tem pessoas que são excelentes em determinadas funções. Por fim, existe uma virtude essa da sabedoria, que é a reunião de todas essas diversas assim, sabedorias morais, intelectuais, né? A pessoa que é um excelente ser humano, digamos assim, né? É um excelente cidadão, um excelente pai, uma excelente mãe, filho, colega. Ela é ponderada, ela é corajosa, ela é tolerante, ela é compassiva, enfim, ela tem diversas assim virtudes. E então, segundo Aristóteles, o que é correto fazer é o que uma pessoa sábia faria naquela circunstância, né? Então, aqui a gente tem uma diferença importante com relação tanto à ética kantiana quanto à ética de Stuart Mill, a ética utilitarista ou consequencialista de John Stuart Mill, que é o seguinte: tanto para as éticas kantianas quanto para as éticas utilitaristas, né, o critério é um critério abstrato e é um princípio, digamos assim. Então, tem uma regra que é adotada. Então, uma regra que é adotada para os utilitaristas é o cálculo das consequências, né? O que produz mais felicidade para o maior número de pessoas envolvidas. O critério que é usado para as éticas deontológicas ou kantianas é o critério da universalizabilidade da regra da ação que está sendo adotada. E para Aristóteles, não. O Aristóteles considera que o sábio ele não julga em abstrato. O sábio é, ao contrário, o sujeito que consegue perceber as circunstâncias mais particulares daquele caso concreto. Então, todas as ações que nós realizamos, elas acontecem num contexto específico e que é único. Não há nada que aconteça em nossas vidas que se repita exatamente igual na vida de outras pessoas. Cada um de nós é um ser humano único, todos os momentos de nossas vidas são únicos, todas as nossas ações são únicas. Então, a gente tem que aprender o que há de singular na circunstância particular nas quais nós estamos envolvidos para saber o que fazer naquele caso particular. E isso a gente adquire pela experiência, não por princípios. Não há nunca um princípio geral que valha para todos os casos.
A regra, então, aristotélica é uma regra mais particularizada e que não tem como ser aprendida. Não é uma regra nesse sentido abstrato, né? É algo baseado na experiência, na capacidade de aprender o que as circunstâncias particulares, o que é adequado para aquela circunstância particular. Então, esse é uma, né, isso a gente adquire pelo hábito, né? A gente adquire o hábito, a gente pratica, a gente imita as pessoas que são virtuosas, a gente pratica isso, vai adquirindo, vai incorporando isso, né? Isso se torna uma espécie de segunda natureza para nós. Então não é um conjunto de fórmulas, regrinhas que a gente aplica, mas é um conjunto de hábitos que a gente adquire pela experiência e vai aos poucos adquirindo a capacidade de perceber as coisas da maneira adequada, né? Então a pessoa viciada, ela não percebe as coisas de maneira adequada, a pessoa virtuosa percebe. A pessoa viciada distorce a realidade. E a pessoa virtuosa apreende assim o que é adequado naquilo. Então é interessante, porque a gente também, assim como as éticas kantianas e utilitaristas têm um uso muito recorrente na nossa cultura, também as éticas aristotélicas têm. E tipicamente, por exemplo, se a gente está julgando questões pessoais ou familiares, a gente tende a adotar critérios desse tipo aqui aristotélico. Por exemplo, quando eu penso na educação dos meus filhos, o que é melhor para eles, eu não fico pensando assim, eu não faço um cálculo geral, eu não uso um princípio geral, abstrato, mas eu tento aprender, não, esse meu filho aqui tem essas características, então talvez a escola que seja mais adequada para ele seja essa ou aquela outra, e não penso assim num critério geral, né? Eu penso nas particularidades dele. Ou a minha filha é diferente do meu filho, eu tenho um casal de filhos, então ela tem uma personalidade um pouco diferente, então a educação dela tem que ser um pouquinho diferente. Então, também a gente, quando está resolvendo questões assim de relacionamento amoroso, pessoal, né, a gente não tende a não pensar em termos abstratos, a gente tende a pensar nas particularidades, né, e a sabedoria justamente está em encontrar as particularidades do nosso caso, que podem não ser de pessoas que passaram por situações bem semelhantes, né? Eu posso ter um amigo que viveu situações bem semelhantes às que eu vivo, mas talvez a personalidade dele seja diferente, talvez as circunstâncias sejam um pouquinho diferentes, mas essa pequena diferença pode ser relevante para a decisão do meu curso particular de ação. Então, eu tenho que pensar o que é sábio, né, se fazer nesse caso. E a sabedoria está em aprender as particularidades da, do meu caso, né? Então é uma ética também diferente, né? Então, cada uma dessas grandes concepções de ética tem as suas dificuldades, ok? Então são os chamados, isso tem uma ampla literatura aí sobre cada um desses problemas, eu vou só mencionar alguns aqui. Então aqui vão alguns problemas para os utilitaristas. Né? Como é que a gente faz para respeitar os direitos das minorias e os direitos individuais? Né? Se o cálculo, se a critério de eticidade e moralidade é um cálculo do que é mais, o que traz mais, o que é mais útil, o que traz mais felicidade para a maior parte das pessoas envolvidas, então nesse cálculo muitas vezes as minorias são sacrificadas, né? Então quando a gente faz políticas públicas isso sempre acontece, né? Se tu vai investir mais na agricultura, mais na indústria, mais na educação, mais na saúde, alguém vai ser prejudicado. Então a gente tem é sempre existe esse desafio pro utilitarista, né, de responder essas questões, não é sempre fácil. Em segundo lugar, existe o problema de como é que a gente mede a felicidade, né, porque pode haver critérios diferentes de felicidade, né, envolvidos, né, tem pessoas diferentes que podem valorizar coisas diferentes e a gente precisa de uma métrica comum para poder fazer esse cálculo. Isso nem sempre é fácil de obter. E por fim, existe uma tendência de tratar as outras pessoas como um meio para um fim, que parece meio desumano. Da perspectiva kantiana, é desumano. Então, eu estaria, por exemplo, autorizado a usar uma pessoa para obter a felicidade do grupo. E
sobre esses assuntos, esses tipos de problema que são colocados por utilitarista, para os utilitaristas, são tipicamente apresentados na forma de dilemas. Então eu convido vocês a assistirem um videozinho que eu coloquei na página da disciplina sobre o dilema do bonde. Né? Esse apresenta claramente esses problemas aí para o utilitarista. Tem que fazer um cálculo, mas né, a resposta, as soluções possíveis parecem todas insatisfatórias, né? Ou enfim, parcialmente satisfatórias. Então é difícil para o utilitarista resolver dentro da moldura utilitarista como responder a esses dilemas, como o dilema do bonde. O que seriam problemas para uma ética kantiana? Bom, tipicamente se diz que a aplicação da lei universal a alguns casos particulares parece imoral. Né? Então, o Kant diz assim, bom, a mentira é errada. Mentir é errado. Sempre é errado, Kant diz. Porque eu tenho um imperativo categórico. Né? Não tem como universalizar a mentira, então a mentira é sempre errada. Mas a maioria de nós acha que às vezes a mentira é aceitável. Por exemplo, o caso típico da literatura é: pensem num sujeito na Alemanha nazista que está escondendo um amigo judeu. E a polícia, a Gestapo, bate na porta do sujeito lá e pergunta: tem algum judeu aqui? Né? E a pessoa sabe, né, que se ele disser sim, o cara vai ser preso e vai ser levado para um campo de concentração. Então a pessoa mente. Ele diz: não tem nenhum judeu aqui. Ele esconde o judeu. Mas segundo Kant, ela não poderia mentir. É errado mentir. Né? Então, esse é tipicamente um exemplo assim de um problema. Né? Tem uma regra geral que tem que aplicar sempre, não há exceções. A menos que tu crie uma outra regra, tem que ter uma hierarquia de regras. Então tem essa dificuldade, precisa estabelecer uma hierarquia ali. Então isso uma dificuldade assim para uma objeção que se faz às éticas kantianas. A segunda objeção é que para Kant eu tenho que sempre desconsiderar as inclinações, os sentimentos. Eu tenho que levar em consideração só a regra abstrata. Mas como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, isso faz com que a ética fique fria, e a nossa ética não é fria, né? Só a ética dos psicopatas é fria. E talvez isso nem seja uma ética. A nossa ética é quente, quer dizer, a gente acha que uma pessoa que julga algo como sendo justo ou injusto de maneira fria, sem emoção nenhuma, ela não está sendo ética, né? Ela não está tratando aquelas outras pessoas como seres humanos. Ela perdeu uma parte da humanidade dela, talvez. Então, tem essa dificuldade, né? Uma ética que desconsidera os sentimentos, ou tende a desconsiderar os sentimentos como parte assim, do critério da moralidade, talvez isso não seja possível. Ou talvez, enfim, isso é algo para se considerar, né? Claro que os kantianos têm respostas para essas objeções, a gente pode discutir isso na quarta-feira. E por fim, para as éticas aristotélicas, uma objeção que se faz é que essa é uma ética que parece muito particularista e pessoas diferentes, né, podem ficar inclinadas a agir de maneiras diferentes em casos parecidos. Então a gente pode não ter um critério comum, né? A gente pode levar a conflitos éticos. E então, a rigor, a gente teria uma espécie de relativização da ética, que pode não ser desejável. Né? A gente pode não ter um critério para decidir entre conflitos éticos. Se duas pessoas são consideradas sábias, elas podem talvez optar por soluções diferentes. A gente não tem nenhuma garantia que isso não vai acontecer. Né? Então essa é uma objeção possível também. E é uma objeção que se torna mais assim, mais difícil de responder em sociedades complexas como a nossa, em que a gente tem grupos sociais muito diferentes, religiões, ideologias. Então a gente tem uma sociedade hoje muito grande, muito complexa, né? Diferente da sociedade grega, que é uma sociedade assim pequena. E hoje a gente tem grupos diferentes convivendo lado a lado com inclinações, percepções, intuições muito diferentes uns dos outros. Então a ética aristotélica parece talvez, né, encontre mais dificuldades em gerar soluções assim aceitáveis para todos. E que talvez seja algo que a gente deseja numa ética, né?
Enfim, são coisas para a gente considerar. Claro que a gente pode também responder essas objeções, os aristotélicos têm respostas também para essas objeções, vamos ver isso na quarta-feira, tá? Por fim, eu queria só mencionar aqui duas considerações também para a gente discutir na quarta-feira. Há algumas pessoas que dizem o seguinte, que quando a gente trata as regras éticas de maneira puramente racional, quando a gente procura justificar ou refletir sobre elas de maneira puramente racional e abstrata, desligando elas de qualquer fundo religioso, né? Porque tipicamente as éticas tradicionais vêm entrelaçadas com uma moralidade cristã, ou hinduísta, ou budista, ou isso ou aquilo. Então, uma parte da motivação que as pessoas têm para seguir as regras éticas, para serem éticos e morais, é religiosa. Né? E nas sociedades contemporâneas, isso vem sendo mitigado, porque a gente vem buscando cada vez mais uma ética laica. E o que vem acontecendo é que uma parte da motivação que as pessoas tinham para seguir as regras éticas vem se desfazendo. Então, talvez isso tenha uma consequência também indesejável, porque, né, talvez não seja possível a gente manter o mesmo grau de comprometimento em todas as pessoas, ou na maioria das pessoas, de serem éticas, sem um tipo de religiosidade associada à ética. Então, algumas pessoas vêm apontando problemas assim nesse sentido. E, em segundo lugar, como é que a gente sabe, né, que essas regras éticas não são meras convenções sociais, produzidas assim por fabricação social? Como é que a gente sabe que é algo que é objetivamente correto e incorreto? Então também há uma discussão sobre isso. Vamos falar dessas questões na quarta-feira.